Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 8, com o tema Jesus veio. Eu sou Carlos Henrique e farei o estudo com vocês. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Paulo aos Filipenses 2:7. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas da terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não podíamos ir ter com o Salvador, em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus, nesse particular, representa lição demasiado profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa de pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele, para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino? Para vir a nós, aniquilou-se a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. Meus irmãos, imaginemos se Jesus não tivesse vindo à Terra. Estaríamos no caos, ou até mesmo já não existiria a humanidade, de tão embrutecida. A compreensão, a fraternidade, a tolerância, enfim, o amor no coração do homem seria zero. Se com Jesus enfrentamos a soberba, a arrogância, o julgamento silencioso por causa de valores materiais, posição social, títulos, honrarias, etc. E, pasmem, muitas vezes vindas de almas que se dizem cristãs. Que pensar daqueles que são responsáveis pelas suas instituições religiosas, que encantam e até mesmo mudam positivamente a forma de pensar dos corações que simpatizam com eles? Mas os mesmos, ao concluir suas explanações, nem sequer olham nos olhos, não se confraternizam, não abraça ou concede uma entrevista, por exemplo, alegando pressa, cansaço. Reclamam por terem levado a palavra, porque os fiéis não entenderam ou foram em busca de milagres ou bênçãos materiais. Esses não aprenderam ou negam-se a seguir os passos do Mestre Jesus, que, para não nos ofuscar com sua autoridade de justo por excelência, preferiu tornar-se igual a nós. Imaginemos, por alguns instantes, se Madre Teresa de Calcutá rejeitasse socorrer um faminto nas ruas daquela cidade, e Chico Xavier reclamasse que a multidão iria cansá-lo durante a evangelização no abacateiro ou no centro espírita da prece, durante os momentos de psicografia. Imaginemos se Francisco de Assis tivesse nojo de tocar um leproso. Imaginemos, por fim, Irmã Dulce da Bahia,
reclamando por não ter um descanso merecido em uma cama confortável, ao invés daquela cadeira de balanço de madeira. Mas não. Eles se aniquilaram, abdicaram do luxo, do conforto, das honrarias e seguiram os exemplos do Cristo. Encontramos na literatura de André Luiz exemplos onde aqueles espíritos benfeitores descem aos umbrais para assistência aos espíritos sofredores, utilizando-se da ideoplastia para não ofuscar ou humilhar os irmãos em dor. Vamos encontrar com detalhes no livro Maria, psicografia de João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, a preparação e a imensa dificuldade que os benfeitores tiveram para realizarem a asepsia vibracional, sem causar qualquer tipo de humilhação aos espíritos infelizes, para a vinda da Mãe do Cristo e do próprio Mestre. E pedimos licença para narrar um fato ocorrido em uma das federativas espíritas no nosso querido Nordeste brasileiro. Certa feita, durante o início de uma reunião, em uma belíssima tarde, o dirigente da reunião, o presidente da Federação Espírita daquele estado, já preparando-se para iniciar a reunião, quando adentra aquela casa federativa um cidadão distinto e ao lado dele o seu chofer. O mesmo solicita que o chofer vá até a tribuna para falar com o dirigente, já que o mesmo é colega de profissão, são magistrados. Mas o intuito daquele cidadão que adentrava aquela casa era ser anunciado. O seu nome ser anunciado e o seu título de magistrado também ser anunciado. Quando o dirigente da reunião, o presidente, que durante o cotidiano era e é procurador-geral de justiça, informou em tom educado nos microfones da federação que as honrarias, os títulos naquela casa ficavam da porta para fora, porque da porta para dentro todos são iguais perante o Cristo. Claro que o orgulho ferido daquele colega de profissão não permitiu que ele permanecesse mais naquela casa. Ele não foi anunciado. Um exemplo de apagar-se. Os títulos, as honrarias, a pompa, o luxo, tudo passa. O caráter, a moral, os ensinamentos evangélicos permanecem quando da prática do bem, da caridade. E em O Evangelho segundo o Espiritismo encontramos no capítulo 13 dos Infortúnios Ocultos esse também exemplo de apagar-se. Quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Verificamos aí que essa senhora distinta e essa mocinha modestamente vestida estavam em uma tarefa de beneficência, de assistência a mulheres, a mães, crianças, pobres. Com certeza, essa mulher era rica. Mas para não ofuscar, para não insultar aquelas pessoas naquele bairro pobre, ela, junto com a mocinha, vestiram-se com trajes simples, bem cuidados, mas simples. E vamos encontrar nesse texto, o seu geral, que todos ficavam felizes com a presença daquela senhora. E continuando a lição, por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com o seu luxo. Meu querido irmão ouvinte,
Imaginemos também se o professor Allan Kardec reclamasse do cansaço, da hora demasiada alta naquela tarefa sistemática, naquelas pesquisas, nas comunicações. Imagine se ele reclamasse que aquilo estava exaustivo para ele. Não teríamos a doutrina espírita. Mas também não, ele não reclamou. E apagou-se. Ele aniquilou a si próprio. Abdicou do seu título de muito conhecido na sociedade parisiense e adotou o pseudônimo de Allan Kardec. Usou da humildade em dizer que não poderia assinar aquelas obras, pois não era deles, e sim dos espíritos. E por conselho da espiritualidade bondosa, ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec. Quantos e quantos irmãos estão nesse momento imitando o Cristo, aniquilando-se a si próprio, pensando primeiramente nos outros, no exercício da caridade, na prática do bem, no prazer que isso dá, na alegria que a alma sente na prática do bem, sem esperar nada em troca, nenhum tipo de reconhecimento. E vale a pena ressaltar, o orgulho, a vaidade, é contrário à humildade e à caridade. O mundo já conhece os ensinamentos de Jesus. Há pessoas que, na ponta da língua, capítulo e versículo da Bíblia, capítulo e ponto e trecho das obras de Kardec, do Pentateuco, na ponta da língua, um conhecimento ímpar, mas que muitas vezes, quando pede-se a sua atenção, recusam-se. Quando solicitado para uma palestra, para uma conferência em cidade distante, reclamam da distância. Ou reclamam que aquela casa, aquele centro, aquela igreja, aquele templo tem poucos ou quase nada de frequentadores. Quantos anos Chico Xavier levou para que apenas uma pessoa adentrasse no Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo? Mais de 10 anos. E ele realizava a reunião do Evangelho, as lições da doutrina espírita, junto com a espiritualidade maior, porque a multidão de espíritos era imensa. Materialmente não tinha ninguém, fisicamente, mas isso não era empecilho para a divulgação das máximas do Cristo. Jesus veio, está conosco. Imitemos o Cristo, esqueçamos de nós e imitemos o Cristo. Ele, o governador do planeta Terra, o justo por excelência. Ele podia ter reclamado com Deus, né? Mas, Senhor, me dê um planetinha mais evoluído, logo o planeta Terra. Ele já não seria o Cristo. Seria um espírito ainda em evolução. Mas não, ele não reclamou. Amou tanto essa missão que temos os exemplos até hoje. Meus queridos irmãos, essa foi nossa contribuição para o estudo da obra Caminho, Verdade e Vida. Até o próximo estudo. Muita paz para todos e até lá.